Mas uma coisa que eu queria entender de você é assim, né? As pessoas vivem situações difíceis na vida, situações extremamente difíceis como a que você passou, né? Assim, de colapso familiar, violência doméstica, às vezes o pai é alcoólatra, tem doença, tal, aquela coisa toda. Mas é, dificilmente a pessoa vai buscar a espiritualidade para tentar se curar desse processo, não de violência. É, a espiritualidade acaba ficando, às vezes é o último recurso que a pessoa pensa. Uhum, Primeiro ela pensa, sei lá, como você falou, em se vitimizar, ou a pessoa se revolta, então exato. fica com muita raiva, ela quer descontar no mundo, quer descontar nas outras pessoas. Aí se tem um relacionamento, a pessoa leva essa dor pro relacionamento, aí agride, né? Agride de Sem dúvida. volta. Ou tem um filho, daí repete o mesmo processo. Como que você conseguiu? Eu queria entender assim, como é que foi essa virada de chave? Para você falar, não, peraí, tem alguma coisa que pode me curar, melhorar minha vida, tem alguma energia, algum conhecimento? Como que foi que. Por que você decidiu se espiritualizar ou enxergar o mundo de uma outra forma, né? Mudar, ao invés de, por exemplo, retornar o ódio para o mundo, jogar de volta a raiva? Eu queria tentar entender isso daí. Pois é, e foi uma coisa assim que aconteceu sem me esforçar muito, como eu te falei, não tinha Foi um natural. direcionamento, não tinha uma família, não tinha um apoio de ninguém, É difícil, né? não tem, É. entendeu? Então você vai ter que buscar dentro de você, e à medida que você deseja isso, os caminhos começam a surgir na sua frente, entende? É mais ou menos essa situação, começa a surgir. O que ficou mais eh, contundente, realmente, nesse caminho, foi de novo a morte. Uhum. Por quê? Eu montei o espaço, né? E naquela época não tinha dinheiro, tava difícil. Então, não sei se você lembra daquele telefone grandão que tinha um fiozão assim. Uhum. Então, de dentro de casa, eu usava esse telefone e ia em cima de uma farmácia que eu aluguei, paguei R$ 50 para alugar, para abrir esse espaço. E de lá eu atendia esse telefone que era de casa, para atender as pessoas que ligavam para falar de curso, que fiz uma propaganda e aquilo bombou, já logo na primeira tal, é aquela de, e estamos lá, e pinta, bonitinho, lugar assim pequeno, todo estragado mesmo, né, sabe? Mas a gente deu uma cara bonitinha. E fizemos a inauguração e tal. E em seguida da inauguração, eu tinha a minha filha Aline, estava com 1 ano e 9 meses. Ela ficou doente. De repente a escolinha me chama, tal. Aí vamos aqui, vai daí. E ela não falava ainda pouco e foi amofinando, amofinando, amofinando. Não tinha sintoma de nada. Assim, não tinha febre, não tinha nada. Só que parou de comer e foi ficando. E aí vamos, corre para cá, corre para lá, leva tal, e fui, e levei em hospital particular, faz exame de urina, exame de não sei o que, não dava nada. E ela sem comer e definhando. Não era nada físico. Era físico, mas Ah. ninguém detectava. Na época, quantos anos ele tem? Isso foi em Quatro. 1990. Tá. Bom, 90, 91. Num determinado dia, quando eu vi que ela estava muito ruim, eu levei ela para o pronto-socorro ali do meu bairro. Aí o médico olhou tudo, normalmente pronto-socorro, essas unidades, eu falava, né? Uhum. Eu já tinha levado ela em hospital. Aí o médico me chama e falou: mãe, você tem plano de saúde? Eu falei: não. Ela falou assim: o caso é grave. Hum. Ele falou assim: então você vai levar nesse hospital assim, assim. Fui para o hospital, levamos para o hospital, chegou lá. Não podia ficar junto, porque era enfermaria, né? Uhum. Hospital público. Mas me deixaram ficar passar a noite. E aquela noite o quadro foi piorando, piorando. Chegou pela parte da manhã,
Ela falou assim, nós não podemos, não temos condição de deixar aqui lá nesse hospital, temos que transferir para outro hospital. Vamos conseguir em algum lugar uma vaga e tal. E não sei também, foi por milagre. Aí conseguiram, veio a ambulância, levou tudo. Na verdade, ela tinha, assim, pego uma bactéria, né, no pulmão, e eles não tinham remédio Nossa. que chegasse a resolver o problema. E ela foi definhando. Quando já ficou bastante tempo no hospital, eu ia e voltava e tal, eu revezava, meu marido ficava de noite, o pai dela e eu durante o dia e tal, e o espaço lá, tinha que trabalhar, não sei o quê. Na época ele trabalhava com a Insulfilme, veio o Fernando Collor, tirou a importação, todo o dinheiro que a gente tinha no banco foi tomado, não tinha mais dinheiro, não tinha nem dinheiro para comer, nada. Aí eu só tinha o apartamento que já era meu e tal. Eu cheguei para o médico e falei para ele assim, moço, você me diga, se para salvar minha filha, colocar num hospital particular, eu vendo o apartamento agora mesmo. Ele falou, não, mãe, calma. Ele falou, todo tratamento está sendo feito. Piorou, foi para UTI. Aí ficou com 70% de respiração artificial e definhando. Não havia nada que... Aí, naquele momento, realmente a coisa ficou... Meu marido era médium, começou a receber algumas informações, passa daqui, passa dali. Num determinado dia, ela tinha um ursinho todo sujinho, que a gente nem... que dormia com ela. E toda vez que a gente ia lá, o quadro... Aí a entidade falou, leva esse ursinho. Caramba. Aí pedi para o médico, todo sujo, né, para levar dentro da UTI. Ele falou, não pode, porque ela ficava com um capacete que pegava até aqui, os braços e as pernas amarradas. Daí você tinha que ver aquele quadro, porque a criança se mexe, né? Aí ele levou, colocou ali do lado, aí passou mais uns dias, aí ligaram e fomos ver. Quando cheguei lá, ela estava sentada na cama, e eles não tinham dado nenhuma esperança, sabe? Mas ali aí a minha vida se voltou somente para esse tipo de trabalho, de assunto, e hoje eu tenho uma vida monástica mesmo. Eu não saio, eu não frequento lugar nenhum, eu cuido da minha vibração e eu vivo somente para o meu trabalho, de atender as pessoas. Incrível. Então foi uma entidade que falou. Exatamente. E na época eu não aceitava, eu não tenho uma visão religiosa, eu não fui criada em nenhuma religião. Não tinha esse fundamento, eu não aceitava. Era um negócio muito louco. E ele, eu já sabia que ele tinha essa entidade, mas eu não queria saber do assunto. Ele nunca tocou no assunto. Até então ele tinha incorporação e tal, mas não... Comigo, ele sabia que eu não queria saber do assunto, pronto. Você sabe qual entidade era? Era alguma coisa na Caboclo, o Birajara, o Biratã, alguma coisa assim. Mas foi ele que deu todo o encaminhamento e tal. E a figura do Ashtar volta na minha vida justamente um pouquinho depois dessa época. Belo dia, tá ele sentado e ele começou a mudar. Aí ele queria falar, não conseguia. Pediu para escrever. Aí ele começou a escrever e coisas direcionadas que eu coloquei até hoje lá no meu Instagram, o que ele disse para mim. E no final ele assinou Ashtar Sheran. Entendeu? Aí foi muito emocionante também. Então a minha vida sempre foi pautada dentro desse tema.